o grande charme aí, o grande, sei lá, atrativo do teu projeto aqui, do trailer de livros, né? Você conseguir contar nas devidas proporções, porque você tem que sintetizar esse conhecimento do livro, mas de uma forma resumida e sem avacalhar com as proporções e a hierarquia e a estrutura principal, né, do livro. E é uma coisa. E aí, então, assim, depois que isso tudo aconteceu na minha vida, eu recorri muito, cara. Eu fiquei muito mal de cabeça. Eu comecei a ler, literalmente ler. Eu falei, cara, eu já fazia análise, mas eu falei assim, tem que ter uma maneira de eu acelerar esse processo de volta por cima, assim. E, por exemplo, a primeira coisa que eu queria, eu vi uma entrevista daquele cara, David Goggins. Você conhece ele? Ele falando... Não, esse cara é um X-Men. Esse cara é um X-Men. Esse cara não existe. Ele é um robô do Boston Dynamics. Ele é um transhumano criado pelo exército americano. Esse cara não existe. Quem tiver curiosidade, depois bota na internet, que vocês vão ver do que a gente está falando. E aí, o cara, ele é Navy SEAL, ele é boina verde, mais ele é o único cara que ele é da elite das 3 armas americanas, né? Exatamente. E ele corre ultramaratona. Eu conheci melhor a história desse cara, eu já seguia ele, mas eu não sabia tão... Eu vi um vídeo contando o resumo do livro daquele empresário dono de startup que contratou o David Goggins para ficar... Que contratou ele. Contratou o cara para ficar 30 dias morando na casa dele, treinando ele. Aí o David Goggins falou para ele, a única condição que eu te imponho é que você não questione nenhuma ordem minha. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Cara, a entrevista deles é fenomenal. Você chora de rir, cara. É muito engraçado. O empresário falando, cara. Chovendo, tipo, menos 10 graus. Cara, vamos, acorda, 5 horas da manhã, vamos correr. Cara, quem não conhece... Eu acho até que o nome do livro é... Quando eu morei com um Navy SEAL. Acho que esse que é o nome do livro. Quando eu morei com o Navy SEAL. É muito interessante, cara. É um livro bem legal. Você leu também? Tem o resumo aqui no teu perfil? Tem o livro do David Goggins, que é o Não Pode Me Machucar, né? O Can't Hurt Me. Esse eu tenho o trailer. Porque esse foi o primeiro que eu li. E eu li e eu vi, porque eu ouvi o audiobook, que é meio que um podcast com ele. O livro, ele vai contando o livro, e aí entre os capítulos ele faz um podcast com o cara. Então é muito legal, porque é o próprio David Goggins. E depois eu li o livro. E assim, aí o livro mudou minha vida, porque uma das primeiras coisas, eu sei que você gosta muito disso, que mudou muito pra mim, foi ler sobre a alimentação. Porque eu nunca tinha escutado falar que a nossa flora intestinal produz 70% da nossa serotonina. E eu estava muito deprimido e eu não queria tomar remédio. Eu não estou falando que ninguém deve tomar remédio. Eu já tinha tomado muito remédio na minha vida, queria acabar com o remédio. O remédio foi muito importante para mim. Ele me ajudou a chegar num estágio de calma que me permitiu começar a ler. Mas depois eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Tem que ter outra maneira. Não é possível que eu estou condenado o resto da vida. E aí quando eu vi que a depressão tá ligado com uma falta do neurotransmissor serotonina. E aí eu vi que a sua flora intestinal produz 70% do neurotransmissor serotonina. Eu falei, cara, como que eu melhoro isso? E aí comecei a ler sobre alimentação. Até achei que eu ia virar nutricionista uma época. Eu cheguei a fazer um curso. E aí, cara, abriu um leque, né? Eu falei, nossa... Não, é bom que você é um cara que não é muito intenso, né? Você é um cara bem tranquilo. Quase não tem intensidade aqui, cara. Começa a ler o livro, nutrição, nutrologia, eu vou virar nutricionista. Aí agora... Não, eu queria virar médico. Só que aí meu primo falou, cara, tu já tem quase 40 anos, né? Então são 7 anos de faculdade, mais residência, tu vai terminar com 50. O que, na verdade, não deveria ter sido uma coisa... Não deveria ser um desestímulo, assim. Mas acabou pesando no final das coisas. E eu tô feliz que eu acabei não indo nesse caminho, assim, porque eu adoro fazer o trailer. E o trailer é justamente... Eu comecei a ler sobre vários assuntos, porque eu vi que tinha muita coisa que eu podia ler que ia me ajudar na minha vida pessoal. Então eu comecei a ler sobre a mente. Cara, como é que funciona a mente? Eu queria entender como é que funcionava a mente. Então eu comecei a ler vários livros de psicologia, comecei a ler. Aí comecei a expandir o conhecimento, né? Comecei a ler biografia, que é uma coisa que eu adoro também. E aí um belo dia, quando eu tava... Eu fiquei 1 ano sem fazer nada, né? Eu tava muito deprimido. Cara, literalmente eu não fiz nada. Fiquei no sítio do meu irmão. Meu irmão tem um sítio que ele vende ovo orgânico e legumes, verduras, frutas, etc. E eu fiquei lá com ele. É outro que deu uma guinada violenta. Também, saiu do Rio de Janeiro ali, da confusão. Do Rio de Janeiro foi lá pro sítio. E hoje ele tá felizão, né? Felizão, eu troco ideia direto com ele lá no... Tem um grupo, a gente tem um grupo junto, né? Com o teu irmão também. E de vez em quando eu troco uma ideia por telefone com ele também.
Para contar da Zoe, ele conta do filhote dele, da vida dele no campo, porque a gente está com uma fazenda agora também, e acho que a pandemia chegou também para dar um choque de realidade na gente em relação à qualidade de vida, contato com a natureza, prioridades, né? O que é realmente importante para a gente. Com certeza, cara. Assim, por exemplo, eu nunca tinha pensado como que a natureza pode recarregar suas energias, por exemplo. E depois que eu comecei a ler, e eu já vi você fazer uma live, acho que com o Pedro, da Medicina do Amanhã, que eu também já li o livro. Sim. E ele fala do aterramento, né? Como é importante você botar os pés na terra, né, cara? Sentir, trocar energia com a natureza. Isso é muito importante. Me ajudou muito também, no período que eu estava muito deprimido, cara. E aí, quando eu comecei a ler, um dia, meu irmão chegou para mim e falou assim, cara, por que tu não fala disso? Porque assim, hoje tu não faz nada. A única coisa que você faz é... Então, por que você não fala? E aí a gente começou a pensar num título e quem me deu esse nome? Por que você não fala com outras pessoas e não só comigo, né? Fica falando no meu ouvido. Acho que foi meu dizer, irmão, não aguento mais. Imagina você na fazenda, empolgadão que acabou um livro e o teu irmão lá de bobeira. Não, ele não lê, né, cara? Então ele ficava, muito legal esse livro que eu não li, cara. Maneiro mesmo. Mas tem uma parada muito maneira também, que você provavelmente já deve ter visto, deve saber até explicar de uma forma bem mais estruturada, que é o seguinte: as formas de você aprender e você gravar na memória. Por exemplo, você só lê, você grava, sei lá, 30% daquele conhecimento. Estou dando um chute aqui. Uhum. Você grava uma porcentagem daquele conhecimento. Pequena. Se você lê e, sei lá, sublinhar, você já grava um pouco mais. Se você lê, sublinhar... Resumindo, se você chegar e ensinar para alguém o que você acabou de aprender... É a melhor forma de você gravar na sua própria memória, né? Então, essa parte de... ao mesmo tempo que você está fazendo isso por altruísmo, de passar o conhecimento para frente e tal, você também está fazendo egoisticamente. Uma coisa completa a outra, né? E isso é que é a maravilha da civilização e do ser humano ser um animal social, né, cara? A gente precisa trocar ideia, senão a gente mesmo perde... E isso, cara, que você falou, é um dos motivos pelo qual eu faço o trailer também. Também tem esse lado, assim, quando eu faço o resumo do livro, me ajuda muito a reter a informação. Muito embora, cara, assim, eu li, esse ano eu já li 82 livros. Assim, é impossível eu guardar todas as informações de todos os livros. Às vezes, quando eu esqueço, outro dia eu tava até falando com minha namorada, falei, cara, tô ficando meio paranoico aqui, porque tem alguns livros que eu fui olhar no trailer depois, falei, cara, não lembro mais. Mas aí quando eu fui ver o meu trailer, cara, muita coisa vem na minha cabeça, porque o conhecimento tá aqui, né? É só uma questão de você acessar. Mas é claro que algumas informações te marcam mais do que outras, né? E essa maneira que eu uso para fazer o resumo do livro é uma maneira, como você disse, é interessante. Isso tem um lado egoísta, assim, do meu auto-benefício, né? Eu falo, eu boto a informação para os outros e gravo. E tem um outro lado também que a galera pode falar, pô, mas aí você dá spoiler do livro. Cara, eu tomo muito cuidado para não dar spoiler. Normalmente eu falo de como que aquele livro impactou a minha vida. Se for um livro, por exemplo, A Medicina do Amanhã, do Pedro, que fala lá dos 5 P's, medicina preventiva, participativa, etc. Eu falo, cara, esse livro aqui me ajudou nesse aspecto. Ou o livro do David Goggins, por exemplo, que me motivou demais, que me fez dar... O livro dele fala muito sobre superação, né? Cara, o cara se superou, o cara correu uma corrida de 149 quilômetros, 60 quilômetros, ele estava com a canela quebrada, a tíbia fissurada. Então, ele botou literalmente silver tape para poder chegar até o final. E, cara, a foto do pé dele no final é um negócio assim, é impressionante, assim, cara. O negócio não é pra qualquer um, não. É pra quem tem estômago forte. Não, o cara é um ciborgue. Mas ele fala muito de superação. Então eu falo, olha, o livro conta isso, faço um pequeno resumo e depois eu falo como que aquilo me impactou. Olha, cara, isso aqui me ajudou, porque, pô, eu tive forças para aprender a ler, para aprender sobre alimentação, ia mudar meu corpo, ia mudar minha mente. Então aí eu trago para mim, como que aquele livro mudou a minha vida, assim. Isso eu acho uma coisa que isso é uma coisa para mim, cara, que eu queria muito ter escutado isso. Eu li um livro, óbvio, chamado A Guerra da Arte. E que o cara... A Guerra da Arte? A Guerra da Arte. Tem a Arte da Guerra, do Sun Tzu, e tem a Guerra da Arte. Que eu acho que provavelmente ele fez de brincadeira, fez ali. Exatamente. Ele fez de propósito. E ele fala disso. Escreva o livro que você gostaria de ler.
E o trailer, para mim, é um pouco do que eu gostaria de ter encontrado na época que eu estava muito mal. Assim. Cara, como que eu encontro alguma coisa que eu possa achar um assunto, mas que eu possa ver como que esse assunto impactou a pessoa? Porque, assim, para mim, cara, é muito importante que quando eu pego um conselho, ou quando eu vou uma indicação, alguma coisa, que a pessoa que está me indicando, me aconselhando, tenha passado por aquilo. Porque senão fica um negócio meio vazio, assim, para mim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu faço muita questão. Eu acho que assim. nesse mar de informações que a gente vive, né? Nunca teve tanta informação, a gente tem tudo de várias formas diferentes, e aí a gente fica muito perdido, assim. Acho que hoje em dia surgiu esse papel do curador ali, né? Da pessoa que mastiga. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, o Henry, que você conhece também, e, sei lá, 70% dos livros que eu leio, ele que me indicou. Ele chega, a gente conversa sobre, ele também é fissuradão em leitura, também ficou viciado em leitura, e aí a gente troca, fica no telefone, a Sabrina fala, pô, a mulher aqui sou eu, tá? Que eu fico no telefone com ele às vezes 4 horas, 3 horas no telefone, andando de um lado pro outro, e eu falo no telefone andando. E aí trocando ideia sobre livros e sobre, sei lá, sobre dando uma filosofada sobre tudo e tal. Mas é muito importante isso, uma pessoa que você conhece, que você confia, você sabe como a pessoa funciona, até para depois você dar uma decodificada ali, para saber se aquele conhecimento, se aquele livro é importante para você naquele momento. Tem vários livros que estão na minha lista, só que... E também eu sou rei também de ler 20%, 30% de livros, então eu vou lendo e depois eu falo, depois eu volto nesse livro aí. Ou aí eu esqueço, ou eu faço isso de propósito. Mas é tudo muito caótico, né, cara? E acho que muita gente para de ler porque, ou deixa de ler porque fala assim, não, eu só vou começar o livro se eu for terminar ele. Então leva muito a sério, leva tão a sério que ele nem abre o livro e aí cria um problema, porque toda hora que ele olha o livro, ele sente culpa. O Murilo Gun também é um cara que fala muito sobre isso, essa coisa de sair lendo. Se eu leio um livro e eu vejo uma frase que me impacta positivamente, aqueles R$30, aqueles R$40 já valeram a pena. Por mais que eu não leia esse livro agora, eu não vou ficar culpado. Eu sei que ele já me ajudou e ele está lá.